Boa tarde aos senhores vereadores, à vereadora, ao público e à imprensa presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário da mesa diretora que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Boa tarde, vereadora, vereadores, público presente, quem nos ouve neste momento também, né? Meu boa tarde. A ata da sessão ordinária de número 014 de 2018, do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Piém, em 22 de maio de 2018, sobre a presidência do senhor Eduardo Pires Ferreira. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2018, às 17 horas, no auditório da Câmara Municipal do Poder Legislativo de Piém, Estado do Paraná, realizou-se a 14ª sessão ordinária do período, estando presentes o vereador presidente Eduardo Pires Ferreira e os senhores vereadores Gerson Roberto Honório, Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, Kleber Beio, Hélio Irineu Taborda e José Joanício Cubas Machado. Não se fizeram presentes na sessão os vereadores João Nunes e Dinair Ribas Rochas, os quais justificam sua ausência. Havendo o quórum regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão, com a seguinte em ordem do dia: leitura da ata da sessão anterior, que uma vez lida foi aprovada e assinada por todos. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 09/2018 e 10 de 2018, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em resposta aos ofícios número 039 e número 073/2018 da Câmara Municipal de Piém. Ofício de número 181 e 182 de 2018 do Gabinete do Prefeito, em resposta aos ofícios de número 52 e 82 da Câmara Municipal de Piém. Ofício de número 005/2018 da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Em resposta à indicação de número 041/2018, leitura e discussão da indicação número 043/2018, de autoria dos vereadores Joel Cavalheiro e Gerson Roberto Honório, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura e discussão da indicação de número 044 de 2018, de autoria do vereador Gerson Roberto Honório, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se para a palavra livre. Fez uso da palavra o vereador Gerson Roberto Honório e também os vereadores Hélio Irineu Taborda e Joel Cavalheiro e Kleber Beio, que comentaram sobre as dificuldades que os munícipes pienenses estão enfrentando na retirada dos licenciamentos de seus veículos, junto à agência dos Correios. Solicitaram envio de ofício à Central do Detran, Paraná, requerendo que seja adotado o envio dos licenciamentos com avisos de recebimento a fim de diminuir este inconveniente. Os vereadores Joel Cavalheiro, Rogério Sadi da Silva, José Joanício Cubas Machado, Gerson Roberto Honório, Hélio Irineu Taborda e Kleber Beio comentaram a respeito da paralisação dos caminhoneiros, iniciada nesta última segunda-feira, dia 21 de maio, demonstrando apoio a esta causa. O vereador Gerson Roberto Honório agradeceu à Secretaria de Serviços Rodoviários pelos serviços realizados na rua próxima à empresa Fonte Life. O presidente da Câmara, Eduardo Pires Ferreira, agradeceu à Secretaria de Serviços Rodoviários pela manutenção realizada na estrada da localidade de Poço Frio dos Moreiras. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou a sessão, marcando a próxima sessão
para terça-feira, dia 29 de maio de 2018, às 17 horas. Eu, Gilson Stigler, por determinação do vice-presidente Gerson Roberto Honório, lavrei esta ata, que após lida e aprovada será assinada por todos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador primeiro secretário da mesa diretora que faça a leitura das correspondências recebidas. Ano 2018, mês de junho. Um total geral de 576.723,67. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Presidência. É um processo número 18.101/2018. Entidade, Câmara Municipal de Piém. Interessados, Eduardo Pires Ferreira. Assunto, requerimento externo. Despacho, 2073/2018. A Câmara Municipal de Piém, através de seus representantes, legal, encaminha cópias do decreto legislativo que acolhem os acordões de pareceres prévios emitidos por este tribunal, relativos às contas do prefeito municipal nos exercícios financeiros de 2009, 2011, 2013, 2014 e 2015. Segundo, devidamente registrado conforme o despacho número 64/2018. Peça 14 da Coordenadoria de Monitoramento e Execução CIMEX. Encaminhem-se os autos à diretoria de protocolo para a. Incluir cópia da peça 4 e da informação número 501/2018 CIMEC no processo número 1747/10. B. Inclui cópia de peça 5 e da informação número 503/2018 CIMEX no processo número 167177/2012. C. Inclui cópia de peças 6 e da informação número 504/2018 da CIMEX no processo número 2316/2014. D. Inclui cópia de peças 7 e da informação número 505/2018 CIMEC no processo número 247880/2015. Inclui cópias de peças número 8 e da formação número 506/2018 CIMEC no processo número 168011/2016. Terceiro, após pelo encerramento do presente feito nos termos do artigo 16 de inciso 3º do regimento interno deste tribunal. Gabinete da Presidência, 17 de maio de 2018. Assinatura digital, José Durval Matos do Amaral, presidente. Prefeitura Municipal de Piém, Secretaria de Viação e Serviço Rodoviário, Piém, 17 de maio de 2018. Ofício número 020/2018 da Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários. Assunto, resposta à indicação número 038/2018. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Excelência, em resposta à indicação número 038/2018 desta respeitável Casa de Leis, em que sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, analise a viabilidade de realizar a instalação de lombada na comunidade de Poço Frio dos Souzas, próximo
ao proprietário do senhor José Gruber. Vem informar que a solicitação foi encaminhada à Secretaria de Viação e Serviço Rodoviário, qual pelo Departamento de Serviço Rodoviário, Trânsito e Transporte esteve no local, acompanhando o fluxo de veículo e características da estrada, recebendo a real necessidade da instalação, visto que se apresenta próximo a 2 cruzamentos e com grande tráfego de veículos, veículos e pedestres na mesma faixa de pistas, principalmente em finais de semana. Desta forma, nos próximos períodos será iniciado o processo de instalação e regularização da mesma. Sendo estas as informações que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de apreço e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas que ainda permaneçam. Atenciosamente, Aldo Pscheit, secretário de Viação e Serviços Rodoviários. Prefeitura Municipal de Piém, Secretaria de Viação e Serviço Rodoviário, 17 de maio de 2018. Ofício número 021/2018, da Secretaria de Viação e Serviço Rodoviário. Assuntos, respostas à indicação de número 040/2018. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém, cumprimentando-o cordialmente, Vossa Excelência, em resposta à indicação número 040/2018, desta respeitável Casa de Leis, em que sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, analise a viabilidade de realizar a proibição de tráficos de caminhões acima de 10 toneladas na rua da Copar, na comunidade de Ponte Alta. Vem informar que a solicitação foi encaminhada ao Departamento de Serviço Rodoviário, Trânsito e Transporte, a qual visitou o local e vem informar que acompanhará analisando o fluxo local. Afinal, tal solicitação interfere diretamente em atividades como coleta de lixo e circulação interna. E, se for cabível, tomará as decisões para solucionar esta solicitação. Sendo estas as informações que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de apreço e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas que ainda permaneçam. Atenciosamente, Aldo Pscheit, Secretaria de Viação e Serviço Rodoviário. Leitura, discussão e votação da indicação número 045/2018, de autoria da vereadora Dinair Ribas Rocha. Câmara de Vereadores de Piém, Estado do Paraná. Indicação número 045/2018. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piém. Senhor presidente, a vereadora que subscreve a presente indicação vem, por meio desta, solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, analise a viabilidade de firmar um convênio para que o município de Piém, em parceria com o município de Agudos do Sul, possa fazer a reforma do local e construção da ponte na divisa entre municípios da estrada principal que interliga o trecho conhecido como Baixada, em Trigolândia, até a região da Areia, em Agudos do Sul. Justificativa: no referido local, a existência de ponte é muito importante para o transporte entre as regiões dos dois municípios. Desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício, a população, o vereador que subscreve, vereadora no caso, pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, em 4 de junho de 2018. Dinair Ribas Rocha, vereadora. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dinair. Boa tarde, senhores vereadores, público, imprensa, secretários. Eu fiz essa indicação, senhor presidente, passando lá esses dias e vendo a necessidade que tem da reforma ou
ou construção de uma ponte. E como é na divisa, né, eu acho por certo que os municípios se ajudem para estar fazendo essa ponte. E conto com a colaboração de vocês. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Quinha. Boa tarde aos vereadores, a vereadora, o público presente, o secretário, o Toninho. Essa indicação dos parabéns à vereadora, eu até já fiz a indicação ano passado, mas até agora eles não fizeram. E eu sei bem a situação, como é que está essa ponte ali, é uma ponte fácil de fazer, que é madeira, até tem os vizinhos que eles vão doar os eucaliptos para fazer, né? E como a vereadora falou, fazer uma parceria com a Prefeitura do Agudo fica fácil. Ela está bem podre, uma ponte que mais de 15 anos não foi dada uma manutenção nela, e eu sou a favor, sim, senhor presidente. Encerrada a discussão, submeto ao plenário a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação. Leitura, discussão e votação da indicação número 046/2018, de autoria da vereadora Dinair Ribas Rocha. Câmara de Vereadores de Piên, Estado do Paraná. Indicação número 046/2018. Excelentíssimo senhor Eduardo Pires Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Piên. Senhor presidente, a vereadora que subscreve a presente indicação vem por meio desta solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, analise a viabilidade de pintar as caixas de água que abastecem as comunidades e localidades do município. Se possível, solicita-se também que na pintura seja colocado o nome da localidade na caixa de água. Justificativa. A pintura das caixas de água tem o objetivo de realizar melhorias dessas importantes edificações e continuar mantendo sua preservação. Desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, a vereadora que subscreve pugna pelo acolhimento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das sessões, em 4 de junho de 2018. Dinair Ribas Rocha, vereadora. A indicação está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dinair. Eu fiz essa indicação, o tempo que eu estava na prefeitura, nos assuntos comunitários, já havia necessidade de estar fazendo uma pintura nessas caixas. E como já passou um tempo, esses dias eu estava conversando, né, com a senhora ali do Poço Frio, e até ela que me falou. Ela vê, Dinair, se você consegue fazer uma indicação e, de repente, colocar o nome da comunidade na caixa d'água, né? Até o pessoal que chega na comunidade e não sabe, né, qual que é o nome, vai estar ali o nome, por exemplo, Palmito, está lá na caixa d'água. E se for, né, possível fazer em todas as comunidades. Muito obrigada. Encerrada a discussão, submeto ao plenário a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação. E nesse momento passamos para a palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra o vereador João Nunes. Eu quero deixar aqui na palavra livre um lembrete, um aviso para a população de Piên sobre as multas que a Polícia Militar vem destacando nos carros parados. Eu estive ontem lá conversando com o Tenente Comandante, Tenente Chance, porque tem que multar, está errado, tem que multar. Concordo que tem que multar. Só que a nossa polícia aqui, infelizmente, não está aplicando as multas devidamente, como diz o nosso Código de Trânsito, pela lei que eu conheço. Tem carros parados e simplesmente chega e multa, certo? Se eles não te chamam, não te dão a... Porque hoje uma multa, para ficar bem claro, para a população saber, para ele te multar, ele precisa te dar a via amarela. Isso é lei dentro do Código de Trânsito, eu acho que muitos conhecem.
O policial pode te multar, mas ele tem que te chamar, ou você assina a multa, ou ele te deixa a multa no para-brisa do teu carro. O que está acontecendo no nosso município? Simplesmente eles chegam no teu carro, pegam o número da placa e multam e vão embora. E isso eu posso dizer porque aconteceu comigo. Encostei meu carro, estava errado sim. Eu encostei na vaga de idoso, ele simplesmente chegou, pegou a placa do meu carro e multou. Quando eu saí atrás dele, já era. Então, não foi só comigo. Tem mais gente que veio cobrar de mim, dizendo que quando chega os documentos do carro, chega um monte de multa. O cara só vai ver que tem multa quando chega os documentos para ele pagar, né? Licenciamento, essas coisas, PVA. Então eu fui conversar com o tenente, e o tenente me orientou para que eu também pudesse falar. Estou falando porque ele me autorizou, senão não falaria, né? Para que a população, quando tiver uma multa dessa, procure em Rio Negro lá, procurem a ver por que ele está multando. Inclusive eu tenho testemunha que quando você não me avisa, ele tinha simplesmente pegado a placa do meu carro e ido embora. Parou no meio da avenida, desembarcou, foi lá, rodeou meu carro, não tinha o negócio, foi lá e multou. Mas não é pela multa do meu carro, não, por isso não. É porque eu tenho mais gente que veio reclamar que simplesmente ali perto do correio, simplesmente o cara chega, para, às vezes entra ali e simplesmente ele multa. Chama o cara, orienta, que isso chama-se educação no trânsito. O policial chama, te explica o porquê que ele está te multando, que na próxima vez não vai. Não simplesmente chegar e multando. Outra coisa, ele simplesmente te multa por cinto, não sabe se você está de cinto ou não. Se você estiver acima de 40 por hora, ele tem direito de multar. Se você estiver devagar, ele tem que passar com a viatura, te abordar e te multar. Então eu fui conversar com o tenente comandante por causa disso, porque tem bastante pessoas me procurando dizendo que estão recebendo multa quando vão pagar os seus documentação. Então a população fique ciente disso, que quando multar tem direito, o policial por lei precisa. Vou ter uma reunião com eles, vai vir um superior para nós conversarmos. Se tiver, a hora que me chamar, se tiver mais algum vereador que se interesse em ir discutir esse assunto com o superior deles, eu não sei se o tenente me disse, talvez venha um tenente, ou venha um major, ou venha um próprio sargento, para ver esse assunto, porque não pode multar sem você saber. Não pode simplesmente chegar uma multa na tua casa e você nem sabe daquela multa. Então foi isso que eu fui ver, porque teve pessoas que veio dizer para mim, vereador, às vezes a gente está com o dinheiro só para pagar o IPVA e o licenciamento, quando chega lá, está aquelas multas e aonde está atrasando muito documentação de carro por causa disso. Então eu fui cuidar deste assunto. Ele perguntou se, digo, não, comigo aconteceu, mas não por mim. É por causa da população. Tem prova? Tenho prova sim. A Agência do Trabalhador viu, me avisou, o pessoal lá viram, me avisaram. Citei os nomes para ele, com autorização, lógico, dos funcionários, para que isso tome uma atitude diferente, né? Os policiais têm direito de multar, mas te chame, porque existe aquele bom senso entre a pessoa que está errada e o policial, né? Se ele quer multar, multa, mas primeiro te avise. Também quero falar à população e aos vereadores, nobres colegas aqui, sobre a nossa viagem de Brasília. Eu, graças a Deus, consegui 480 mil a fundo perdido do deputado Romã, mandou aí o seu abraço aos vereadores desta casa e principalmente ao Beto Nório, que diz que já é bem conhecido dele, o Romã lá, né? Então me deu 480 mil, que veio um caminhão para 3/4, que veio lutando por esse caminhão, vai vir esse dinheiro, e uma pavimentação, que eu fui para buscar uma pavimentação, e deixei mais 9 ofícios para os outros deputados, para 2019. Esse assunto assumido que é ainda para este ano, né? Então tivemos uma viagem produtiva, foi muito boa, né, que conseguimos trazer recursos para esse município. E assim, era o que eu tinha para o momento, e dizer ao público, aos que nos ouvem, aos vereadores, que estou à disposição aqui para trabalhar por esse município e ajudar tanto a população quanto os nobres colegas, os nobres amigos que precisar de mim. Estamos aí à disposição para somar, né? Se tiverem alguma coisa que precisem de mim, quem sabe correr para a Assembleia Legislativa, algum lugar, eu estou à disposição para ajudar. Não quero ver todo mundo trazendo seus recursos, como já foi falado aqui, que nós possamos, cada um de nós, poder trazer um recurso para esse município, que é para o bem da nossa população. Meu muito obrigado pela audiência e pelo público que vieram participar desta reunião aqui. Fica aí o meu boa tarde, uma boa semana a todos. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Clever. Com a palavra o vereador Quinha, perdão.
Eu queria agradecer a todos os vereadores que ajudaram na greve dos caminhoneiros. Muita gente pensa que não foi chegado a lugar nenhum com essa greve, mas foi dado um grande passo. Uma coisa que foi ganhada era o pedágio que eles queriam cobrar com o eixo levantado, você vê. Isso era uma injustiça, né? Se levantar foi o eixo, os caras queriam cobrar. Faltava que cobrar o esterpe onde estava lá, né? Esse foi ganhado o valor do retorno. Foi vários 8 pontos bem bom que foi ganhado. Um do retorno, que você carregava daqui para São Paulo, você chegava lá, tinha que pegar o retorno. Agora não, agora tem a tabela de volta. Inclusive, teve caminhão que carregou essa semana de São Paulo de volta por 1.200, onde o vereador João Nunes, que é motorista, sabe como é que é, né? Vinha e voltava com R$800. Então, foi uma greve de grande sucesso. Agradecer mais uma vez todos os vereadores que ajudaram, que estavam lá, acho que todos participou, o João Nunes, sei que levou coisa lá, né, que comecei desde a segunda, foi 10 dias de luta ali, né? O vereador Joel também estava lá, Dinair, o Hélio, o Beto Nogue, os outros, o presidente, viu o senhor presidente lá também. Então, agradecer a todas as pessoas que deram essa força lá, que foi dado um passo bem bom mesmo. É isso aí, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Joel. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, público, a imprensa, secretário Cristiano, secretário Josnei. Eu também não poderia deixar dar os parabéns aos caminhoneiros, né? Aí deu para ver a força que tem, né, o caminhoneiro, porque teve uma presidente, uma época aí que falou que os caminhoneiros não conseguiam parar o Brasil. Então eles viram, né, que não é se os caminhoneiros quiserem, eles param o Brasil mesmo, como aconteceu. Mas graças a Deus que chegaram, né? Tomara que cumpra, né, o que o presidente abriu mão lá, que cumpra com o que ele ofertou aos caminhoneiros, que parou em uma hora boa já, né, porque já estava dando problema, né, no mercado. Então já estava tendo falta de alimento, então, mas foi aí ele sentiu na pele mesmo quanto que os caminhoneiros têm força. E essa greve ganhou força porque entrou o autônomo, aquele coitado, né, aquele que ganha o pão de cada dia no volante do caminhão. Então por isso que ela pegou corpo e a população ajudou isso, né. Então eles tiveram, como diz o vereador Quinho, eles tiveram as vantagens, né? Foi 10 dias de parada, mas isso aí vai compensar eles, né? Porque hoje você já está vendo resultado, né? Que já o pedágio ficou mais barato, tem retorno. Então, isso aí é em razão dessa parada que eles deram. Então, parabéns a ele e tomara que agora vá em frente, né? Que não aconteça esse caos aí que aconteceu. E também em razão ao vereador João Nunes, levantou a questão sobre multa de trânsito. Eu pergunto ao vereador, aonde ele foi multado, tinha placa de identificação para o policial te multar? Sim, vereador Joel. Inclusive eu falei para o tenente, né, que eu estava errado e que eu concordava com a multa. E como eu expliquei aqui quando eu estava falando, não por minha multa, pela minha multa não. Eu estava errado, assumi meu erro, fui falar com os policiais no destacamento. O que me deixou aborrecido com os nossos policiais aqui, porque eu não quis comentar para tomar tema, já que você perguntou, então eu vou falar, é que quando eu fui falar com ele lá, se ele tinha multado ou não, se ele podia usar de bom senso, porque eu estava na correria, eu fui só dar uma notícia rápida lá, já ia sair. Ele começou a me filmar dentro do destacamento. E eu, como pessoa pública, me senti constrangido e expliquei e fiz uma declaração lá junto com o sargento que está aqui. Daí, se o vereador quiser, eu posso deixar o vereador ler. Isso, mas não foi por causa da minha multa que eu fui reclamar. Eu fui lá porque tem gente me cobrando, não sei se já cobraram de algum dos senhores, mas inclusive, se eu tivesse autorização, eu ia citar o nome das pessoas que me falaram que já receberam multa e nem sabiam que tinha multa, simplesmente foram multados. Então, e também tem uma multa que também eu não vou
Não posso comentar porque é ruim, né? Mas não é por causa da minha multa, vereador. Eu estava num lugar, eu estacionei meu carro na vaga do idoso. Estava cheio a agência do trabalhador. E eu fui justamente conversar com os policiais e disse, eu sei que estou errado, não quero que tire a multa. Pode deixar a multa porque eu estou errado. Mas eu não fui por causa dessa multa. Eu fui pelo que eu falei aqui. Pelas multas que está vindo para a população em carros quando estão parados e por cinto, que daí o pessoal diz que tem, que não tem, então isso é uma polêmica. Então, onde entra o bom senso da nossa polícia foi o que o tenente me explicou. Senhor vereador, eu acho que nós como autoridade também temos que dar respeito, né? Eu acho que se existia uma placa lá de deficiente físico ou nós, qualquer cidadão de nós, temos que respeitar, né? Não é a primeira vez que você vem reclamar com multa aqui. Eu, graças a Deus, várias vezes fui multado, eu por excesso de velocidade, mas eu concordo, não adianta você querer recorrer um erro. A lei existe, a lei é para um e para todos. Eu acho que não vamos culpar também a polícia, né, que a polícia está usando de má fé, porque não é. Muitos se acham ser perseguidos pela polícia, mas não é. Eu vejo tantos cidadãos que não mereciam mesmo estar no volante de um veículo, porque não tem conhecimento das coisas. Então eu acho que não é por aí, porque nós já temos... O nosso município já tem uma insegurança, né? Falta policial. Agora nós começar a defamar o serviço deles. Claro, existe o bom senso, né? Existe o bom senso. Mas o vereador sentiu-se ofendido de eles ter notificado. Mas ele fez, praticou a multa. Acho que ele não deveria nem ter corrido atrás. Desse os parabéns para o soldado lá. Esse é o teu serviço, parabéns. Então, só queria justificar isso aí. Seria, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, vereador João Nunes. Mas, vereador Joel, eu acho que você não escutou direito. Eu falei que eu não fui por causa da minha multa. Vereador, eu estou te explicando. Você vem dizer que eu vim falar de outras multas. Você não está falando a coisa certa, porque eu não vim falar de outras multas. Eu vim explicar, eu já expliquei para você que a multa podia ter. Eu não fui correr por causa da minha multa. O que eu estou correndo, vereador, vou te deixar bem claro para você. O que eu estou correndo, o que eu estou explicando e dizendo, que fui explicar para o tenente comandante, que a polícia faça o seu serviço. Não estou dizendo para não fazer, mas que faça bem feito. Que te dê a via amarela, que é direito de lei. É isso que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo para não multar. Eu estou pedindo, ele tem direito de multar, nós estamos errados, nós temos que assumir, não só as autoridades. O cidadão pienense também, se ele estiver errado, ele vai pagar porque ele está errado. Ele tem que assumir o seu erro. O que eu estou dizendo é para a polícia simplesmente chegar, notificar, mas te dar a via amarela, que é direito do cidadão. É isso, a minha discussão é essa. Direito do cidadão. Vai multar, vai multar. Está aqui a sua via amarela, o senhor foi multado por isso. Isso chama-se educação de trânsito, que um policial é preparado para isso. É isso que eu estou discutindo o assunto. Não estou discutindo o assunto. Estou errado, como eu falei, estou errado. Não pedi para ele tirar a multa e fui falar com ele e perguntar se ele já tinha me multado. Você já multou? Já. Pronto. Quando eu fui falar com ele, ele começou a me filmar. Porque ele estava me filmando por quê? Por que ele estava me filmando dentro de um destacamento policial? O que ele queria com filmar eu? Por quê? Eu não dei autorização para ele me filmar. E é isso que está aqui. Depois o senhor lê e depois o senhor discute o assunto. Eu não estou dizendo para ele não multar. Estou dizendo que ele tem direito de multar? Tem. O trabalho dele é esse. Ele tem que educar o trânsito. Ele tem que multar? Tem que multar. Agora, chame o cidadão, faz-se a multa, destaca a via amarela para ele. Por isso que um bloco tem 3 vias. Não sei se o senhor sabe, deve saber, né? Tem 3 vias. Uma amarela é do cidadão. Então é isso que precisa ser feito. Nós temos que nos educar, temos. Mas eles também têm que fazer o serviço deles certo. Não simplesmente passar e multar. Não é o meu caso, não. Meu caso não. Meu caso já foi. Não estou nem aí para isso. Né? Mas mais pessoas, se o senhor quiser os nomes, em particular eu posso te dar nomes de pessoas, depois eu te passo, nome de pessoas que vieram reclamar comigo que chegou isso. Então é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que o trabalho seja bem feito. Por isso vamos discutir esse assunto com os policiais e com o superior deles. E eu não estou correndo da discussão com eles para nós fazer um trabalho bem feito no nosso município. Sou vereador para ajudar a população,
Sou vereador para assumir os meus erros, mas também quero que a polícia trabalhe conforme para ser. Então é essa a minha discussão, não é outra. É simplesmente isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Clever. Boa tarde, vereador e vereador, por imprensa. Eu posso explicar um pouco mais que o João Nunes, ele não sei se foi os policial do PIA, mas o meu PIA e um primo meu, eles multaram no Lajeado, eles estavam estacionados, e eles deram multa de sem cinto, mas estavam no posto de baixo lá. E, quer dizer, eles chegaram e só chegaram que estavam escutando o som, mas não, depois saíram e vem as multas. Até foi recorrido por causa dessas multas. Mas estavam estacionados os caras. E eles chegaram e multaram, mas só que não sei como é que se só foi bem isso também, né? Mas daí foi recorrida as multas. E o meu piá também foi multado. E sobre os caminhoneiros também, queria dar os parabéns a todos os caminhoneiros, né? E aos vereadores que foram ajudar, e, de uma forma ou do outra ajudaram, né? E agradeço a todos que ajudaram os nossos. Senhor presidente. Palavra, vereador Quinho. Essa questão da polícia aí é uma coisa bem... Eu acho que tinha que ter o bom senso mesmo, porque eles se aproveitam, essa polícia do PI mesmo, sabe? Eles multam até pelas câmeras sem cinto. E eu tenho muita reclamação. Eu estou de acordo a chamar esses caras e explicar que eles fazem certo o serviço, que eles não fazem bem certo o serviço da cidade. Eles se aproveitam os cortados, igual o vereador Cléber falou ali. O cara parado, ele vai e multa, eles não são bem legal. Se quiser chamar eles para nós sentar e conversar, explicar como é que tem que ser, eu acho que seria o certo. O município, os vereadores têm que fazer a lei do município. Chamar o cidadão, que se ele vê que está errado, ele tem que chamar, avisar a primeira vez, não anda sem cinto, que na próxima vez eu vou te multar. Eles pegam muito cavalo, os coitados aí. Isso é uma verdade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joanício. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, imprensa presente, e secretário. A respeito da polícia, eu acho que às vezes eles têm que cumprir a lei, mas às vezes eles exageram meio demais. Vem aí um coitado de um agricultor aí que não tem muita experiência. Tá certo que ele teve que estudar, teve aula para fazer carteira, mas tem agricultor aí que ele não se estreve em São Bento do Sul com o seu carro e vem aí, estaciona mar. Eu acho que o policial tem que chegar e dizer, não, o senhor errou, outra vez o senhor não pode errar. Eu acho que tem que ter o bom senso. Eles se aproveitam demais. E a questão do cinto também, eu sei que a lei tem que usar cinto, né, mas eles morto a beça. Esse negócio de parado em Curitiba, se você for mortado por qualquer guardinha lá, eles vão te deixar um papel ali, você vai saber que você foi mortado para você pagar, e aí não. É que nem o seu João falou ali, tem coitado que vai com o seu dinheirinho contadinho lá para pagar o seu documento de carro, e tá às vezes 1, 2 multas ali que eles fizeram e não tá sabendo. Então acho que município pequeno, assim, eles têm que trabalhar, tem que ter lei, mas tem que ter uma conversa que eles caprichem mais e levem mais certo. Em relação aos caminhoneiros, também quero deixar, né, meus parabéns, e também, do meu jeito, eu participei também de um apoio, né, acompanhei 3 turmas que foram até o trevo, 2 tratoraços, ajudei a organizar e acompanhar o pessoal até lá. No dia dos comerciantes também acompanhei a pé, dei a minha doação lá. Não gosto de aparecer porque é o meu jeito, mas a minha parte eu acho que eu fiz. E também parabéns aos agricultores, né, que em questão do óleo diesel, eu também sou um agricultor. Aqui tem mais 3 vereadores que são agricultores também, né? Então, parabéns a todos. Está encerrada a palavra livre. E nesse momento, daremos início à audiência pública. Convido o Ricardo para fazer a explanação.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, a imprensa, os ex-vereadores, secretário, contador da prefeitura. Então, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até os finais dos meses de maio, que é o caso, né, essa audiência estava marcada para terça-feira passada, né, dia 29, como teve as paralisações, né, não foi possível fazer, né, não teve reunião na Câmara, e então as outras, né, acontecerão em setembro e fevereiro. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Casa Legislativa Municipal. Então, como é de costume, né, e assim bem resumidamente, a gente faz uma avaliação tanto da arrecadação quanto das despesas do Executivo Municipal. E nesse primeiro quadrimestre, então de janeiro a abril, né, o município de Piên arrecadou total, né, todas as receitas, R$ 14.066.777. Despesa liquidada, que é aquela despesa que a mercadoria já foi entregue ou o serviço já foi prestado, né? 12.194.767. A interferência, o valor que é repassado para a manutenção da Câmara Municipal, 721.868. Então, nesse período, em comparação da receita com a despesa liquidada mais a interferência, houve um superávit de 1.150.142. Aqui a divisão então, das receitas que são arrecadadas no próprio município, né, e as receitas que vêm transferida do Estado e da União, e também referente a convênios. Então, receitas próprias que seja lá IPTU, ISS, ITBI, taxa, dívida ativa, rendimento de aplicação financeira, 864.294. Então, 6,14% total da receita do município é próprio. Ali vale lembrar que nesses 4 primeiros meses não tem arrecadação do IPTU, né, que vai vir agora nos próximos meses, que é uma arrecadação boa, própria do município, né, que com certeza eleva esse percentual ali das receitas próprias. As transferências correntes, então, né, que são ICMS, FPM, Fundeb, IPVA, recursos do SUS, né, para a saúde, para a educação, assistência social, 13.202.483, 93,86% da receita com transferências e receita de capital. Total da receita, 14.066.777. Aqui a divisão das despesas, né? Então, pessoal em cargo, que seriam todos os servidores do município, e os seus encargos, né, aqueles que são concursados, eles são vinculados ao regime próprio de previdência. E os que são comissionados e contratados ao INSS. Então, 5.129.653 a despesa com pessoal em encargos. O município tem dívidas a longo prazo, né, e dessas dívidas ele paga juro. Então, foi pago nesse primeiro quadrimestre, né, janeiro a abril, 146.882. Outras despesas correntes, que é a manutenção de todas as secretarias do município, 5.240.799. Investimentos liquidados, né, 657.051. E amortização da dívidas, que é o principal da dívida, né, 313.647. E a despesa intra-orçamentária, que é aqueles recursos que o município transfere para o Instituto de Previdência como parte patronal, 706.735. Então, total das despesas liquidadas, 12.194.767. Aqui nós temos uma divisão, né, daquelas outras despesas correntes, o que compreende. Então, as mais representativas, assim, né, que seriam material de consumo, 1.492.338, outros serviços de pessoa física,
que seria contratação diretamente com pessoas físicas, 211.199. Outras despesas, pessoa jurídica, né, são todas as contratações, despesas com água, luz, telefone, serviços de mecânica, conserto de máquinas, 4.012.031, contribuição ao PASEP, R$155 mil. Total de despesas empenhadas de outras, 5.870.568. Sim. Material de consumo. Uhum. Material de consumo é onde vai os combustível, medicamento, material de limpeza, expediente. Aqui a despesa empenhada, né, de investimentos. Então, obras, tem a supercreche, ampliação de unidade de saúde, do centro Quissé, terceira etapa do parque de eventos. Então, 667.016 foi em obras. E aquisição de equipamentos, móveis escolares, veículos, máquinas, equipamentos, veículos, 1.118.498. Então, total de despesas com investimentos empenhada, 1.785.514. Aqui, então, o controle, né, daquelas dívidas a longo prazo que a gente comentou. Então, em dezembro de 2017, o município tinha um total de dívidas a longo prazo de 4.529.395. Foi inscrito, quer dizer, foi liberado mais 318.580 para o município. O município pagou de juros 146.882 e de amortização 303.647, então permanece um saldo de 4.387.446. Lembrando que essas dívidas, né, elas são com a Agência de Fomento do Paraná, elas têm o início aqui mesmo na Câmara, né, com uma aprovação por parte dos vereadores, autorizando o município a contratar essas dívidas. Normalmente, elas são ou para pavimentação, aquisição de máquinas, sempre para investimentos, né? Não é possível contratar operação de crédito ou fazer empréstimo para despesas de manutenção, né? Então, todos investimentos. E depois é encaminhado para o Paraná Cidade em Curitiba, que faz análise da capacidade de endividamento do município. Depois essa documentação é encaminhada para o Senado, lá em Brasília, o qual autoriza ou não o município a contratar. Existe um limite, né? O município não pode se endividar muito, existe um determinado limite que é verificado, e depois disso vem para o município fazer a licitação e iniciar a obra efetivamente, né? E depois que acontecem as medições, né, que o recurso é encaminhado para o município. Aqui a dívida flutuante, aquela de curto prazo, né, que normalmente se inscreve no mês e paga no mesmo mês, no mês seguinte, que é a situação de calções. Nós não temos nenhum recurso pendente de calção. Calção é aqueles, quando é feita uma licitação, normalmente para a construção de uma obra, e a empresa deve depositar um valor de garantia que ela vai executar a obra. Aí depois que ela executa a obra, é devolvido esse valor. Então pode ser feito por recurso depositado na conta do município ou por carta de seguro também. Então a empresa tem que dar uma garantia que ela vai executar a obra. Caso a obra seja executada normalmente, é devolvido para a empresa esse valor. Consignações, aqueles valores que são retidos normalmente na folha de pagamento, que seja Previdência, INSS, consignado com bancos, né? E logo após são pagos. Então, lá em 31/12, tinha um saldo de 6.094, foi escrito 1.212.608, foi baixado ou pago 1.185.936, em 30 de abril, tinha um saldo de 32.766. Restos a pagar de 2017, então o município iniciou com um saldo de 1.275.223, foi inscrito mais 283 e pagou, baixou 1.137.861.
Então, ainda tem, de 2017, um saldo de 136.078. Normalmente são empenhos que são feitos também para obras, né? À medida que a empresa vai fazendo a obra, vai liquidando e pagando, né? Aqui o demonstrativo do gasto com pessoal. Então, lembrando que o gasto com pessoal ele sempre é executado nos últimos 12 meses, né? Então, pega lá de maio de 2017 até abril de 2018. A receita corrente líquida, 37.279.493. O total da despesa com pessoal, 19.542.555. Então, a despesa com pessoal do município está em 52,42%. Lembrando que o limite prudencial é de 51,30% e o limite máximo de 54%. Então, o município está um pouco acima do limite prudencial e está abaixo do limite máximo, que é 54%. Aqui os índices, né? Então, o município deve aplicar de recursos próprios e transferências na educação o mínimo 25% do que arrecada. E até o quadrimestre, né, até abril, o município aplicou 28,34%. A saúde, o mínimo é 15%, e o município aplicou nesse quadrimestre 15,20%. O Fundeb, o recurso que vem, no mínimo 60%, tem que ser aplicado com os profissionais do magistério, o pagamento dos professores, orientadores, diretores de escola. E o município, então, vem aplicando 83% desse valor arrecadado efetivamente no pagamento dos profissionais do magistério. Então, em relação aos índices, o município vem cumprindo os índices, né? E a princípio, e bem rapidamente, seriam essas as informações. Daí o Cristiano tem algumas informações da administração, o secretário de Administração e Finanças vai complementar com as questões da arrecadação e do futuro incerto. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Bom, falando um pouco dos números ali que acabaram de ser apresentados, eu acho que é bem importante ali com relação à receita. Eu acho que esse é o mais importante analisar com relação à receita, mas a receita propriamente, não a receita total, mas a receita corrente líquida. Se a gente for analisar de 2017 para 2018, no primeiro quadrimestre, a gente até teve um aumento de 1,66% na nossa receita, mas nossa receita total. Mas se a gente for analisar a receita corrente, que é o que realmente a gente vai utilizar com relação aos índices de folha e tudo mais, a gente teve uma redução. Em 2017, a gente teve, no primeiro quadrimestre, 13.230.000 de receita corrente. E no primeiro quadrimestre de 2018, 12.919.000. Então, a gente teve uma queda aí de 310.000 nos 4 primeiros meses com relação à receita corrente líquida. Aí a diferença seria a receita capital, né, que são aí os convênios, as operações de crédito, então que são recursos que já têm uma finalidade, né, ou a pavimentação, ou uma obra. A gente acabou de verificar ali a questão da compra de retroescavadeira, compra de máquinas, mobiliário da supercreche. Bom, em contrapartida ali, que a gente já verificou que o nosso índice está acima do limite prudencial, a gente tem o aumento da nossa folha, que esse ano foi de 5, mais ou menos em média de 5%, que a gente teve o acréscimo considerando o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2018. Então a gente teve um acréscimo aí de mais ou menos 5% da nossa folha, que foi a reposição salarial, que foi de 1,81%, e mais o aumento dos professores, que foi do magistério, que foi de 6,81%. Né? Esse foi o... Então, isso acaba puxando, né? Nossa receita corrente líquida cai e a nossa folha ela aumenta. Então, acaba puxando o nosso índice ali, que está em 52,42. Então, está acima do limite prudencial, a gente está trabalhando em cima desse índice aí,
Algumas medidas já foram tomadas com relação ao corte de horas extras, corte de alguns plantões na saúde, plantões que eu digo com relação a motoristas, substituições de professores, alguma coisa também, justamente já para dar uma enxugada na folha. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa buscar arrecadação, a gente precisa buscar receita, né? E também outras medidas estão sendo tomadas com relação, principalmente à receita. Com relação agora, a gente está tentando buscar uma dívida que a gente tem hoje com a prefeitura, no município hoje, de 750 mil com relação ao IPTU e demais taxas. Então, essa é uma dívida que o município precisa cobrar. Já foram feitas as notificações extrajudiciais, já foram encaminhadas, e a partir do momento que o município não tiver esse retorno, a gente vai fazer a cobrança judicial via cartório, porque, sabe, isso, a gente está falando de mais de 30% de inadimplência, né? Então é difícil, né? Então a gente verifica que a gente depende exclusivamente da FPM, Fundeb, ICM. Então a gente precisa buscar essas receitas nossas aqui do município também, que são muito importantes. 750 mil aí daria para fazer muita coisa no município, né? Então a gente vai buscar essa receita. Com relação aos índices ali que foram apresentados também, está dentro da normalidade, né? A educação 28,34%. A saúde, ele ficou um pouco abaixo, está dentro do limite, que é o 15%, só que ele ficou um pouco abaixo, por quê? Porque a gente tem que considerar que o mês de janeiro, né, é um mês que a saúde começa bem devagar, o pessoal em férias, então começa a rodar mesmo no final de janeiro, né? Então, mas esse índice vai aumentar e vai aumentar bem aí, porque o ano passado a gente já fechou na saúde com 26%. E sem comentar também, secretário, ali também 3 médicos, né, que também nós perdimos aqui, né, que baixou também, né? A gente tem um problema com o médico agora, na verdade. São 3 médicos, 2 médicos que saíram e agora tem mais o terceiro ou o quarto, que é o Dr. Denis, que está se aposentando também, que vai sair também. Então a gente também tem uma baixa aí também. Falando, agora há pouco a gente falou bastante dos caminhoneiros, né? Eu acho que é válido, a gente apoia. Não tem como um caminhoneiro hoje rodar a 3,70, 3,60 o valor do litro do diesel. Não fecha o custo, não existe possibilidade. Mas a gente acabou percebendo, o município já acabou sentindo já com relação à conta. A conta está chegando. Só para você ter uma ideia, hoje teve o repasse de ICM, a gente esperava uma média de 100 mil, que é o que vem sempre, 90, 100, 110, que é o primeiro repasse. Hoje é dia 5, Dia 5. Veio 39 mil. Então, você veja que teve uma queda aí de 60%. Só de ICM, né? Então essa conta ela vai chegar para nós. Então a partir de agora a gente começa a segurar de todas as formas porque sabe que a receita a partir de junho aí a tendência ela é cair mesmo. Implantamos o Vale Alimentação, né? Que era aquela velha reivindicação dos funcionários. E o intuito do Vale Alimentação, além de um benefício para o servidor, é aquela questão da assiduidade também, né? A gente amarrou a assiduidade. Compareceu, recebe, não compareceu, perdeu o dia, vai perder o Vale Alimentação, vai perder um percentual. Então, justamente para a gente, sabe, ter o funcionário quando você precisa, ele não faltar, ele não pegar atestado aí como acontecia no ano anterior, que a pessoa pegava atestado de 15, 10 dias aí, simplesmente não passava por uma perícia, não se tinha um posicionamento sobre a situação do funcionário. Então a gente está buscando ajustar isso para que a gente consiga, primeiro, que a nossa folha seja justa, né? E justa quando eu falo tanto lá na ponta de cima da folha quanto na ponta de baixo, né? Você não ter funcionários lá com altos salários e produzindo muito pouco, e tem lá atrás também aquele funcionário que produz muito e, né, de repente não consegue ter um salário num nível adequado.
Então a gente tem que mensurar essas duas pontas para ajustar essa nossa folha e buscar aí, vamos dizer, um equilíbrio nessa folha, baixando o nosso índice para que a gente consiga investir, né? Para que a gente consiga fazer as melhorias que o município precisa. Acho que seria isso. Se tiver alguma dúvida, me coloco à disposição. Acho que seria isso, senhor presidente. Colocamos aí à disposição de alguma dúvida. Se não, novo encontro marcado lá em setembro. Então eu agradeço aí a presença do Ricardo, né, também do Cristiano. E também lembrando que aconteceu na terça-feira passada a audiência de saúde. Então nem todos os vereadores estavam presentes, mas já houve, já aconteceu. Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 12 de junho de 2018, às 17 horas.